Dando continuação à Escola do Sobrenatural, hoje eu quero apresentar um tema, um título que eu considero como um título muito importante para a sua vida. Nós estamos aqui iniciando a Escola de Milagres, Escola do Sobrenatural, com o módulo Escola de Milagres, Escolas de Cura. E hoje eu quero te apresentar 5 passos de como ministrar aos enfermos, de como ministrar aos doentes. E estes 5 passos, nós teremos a entrevista pessoal como primeiro passo, nós teremos o diagnóstico como segundo passo, nós teremos a forma da ministração, da escolha da ministração como terceiro passo, a ministração como quarto passo e orientações pós-administração como o quinto passo. Nós vamos utilizar este manual que eu tenho utilizado em mais de 33 países e também tenho utilizado em muitos estados aqui no Brasil. E todos os lugares que eu tenho ministrado essa escola, a qual eu recebi através do apóstolo Randy Clark, que revolucionou a minha vida, e eu creio que vai revolucionar a sua vida, é uma maneira segura, é uma maneira que é eficaz e muito segura para você ministrar. Se você já flui no ministério de milagres, eu creio que as ferramentas que você vai receber aqui hoje, elas vão contribuir para associar aquilo que você já tem. Se você nunca ministrou cura, libertação ou operações de milagres na vida de alguma pessoa, não se preocupe, porque esse método vai ajudar a você iniciar uma ministração onde vai produzir, aleluia, curas, milagres e libertações. É fantástico, eu tenho visto isso em todos os lugares que eu tenho ministrado, Deus levantar pessoas que nunca tinham orado por nenhuma pessoa e essas pessoas ficarem contentes, porque através daquilo que aprenderam nessa escola, elas conseguiram vencer barreiras, obstáculos e hoje estão fluindo, contribuindo para o reino de Deus, pregando a palavra de Deus, demonstrando o poder, e Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dessas pessoas. E outras pessoas que já tinham ministérios foram também equipados. Este material vai somar com você. Então, você que está chegando agora, nós estamos na segunda aula da Escola de Sobrenatural, segunda aula, e nós vamos estar agora na parte 1, falando sobre esse tema, 5 passos de como ministrar cura, libertação e milagres através do nome poderoso de Jesus. E é importante que você não se prenda à metodologia. Eu sempre falo sobre isso. Deus não unge métodos, Ele unge pessoas, Ele unge filhos e filhas. Então esteja sempre aberto para aprender com outras pessoas, para aprender com outros ministérios. Esteja sempre aberto para permitir que o Espírito Santo te leve a outros níveis. Não fique estacionado com uma metodologia, com uma forma de ministração. Permita que o Espírito Santo a cada dia esteja te ensinando para um crescimento. Quanto mais você crescer na graça, no entendimento, sendo dirigido pelo Espírito Santo, mais as pessoas a qual você ministrar vão ser abençoadas e o teu ministério vai crescer, e assim eu creio que você a cada dia vai se agradar daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Então, se você está chegando agora, dê lá um joinha, um like no nosso canal, se inscreva no canal. Se você gostar desta aula, desse estudo, compartilhe esse vídeo para que o maior número de pessoas possam também ter acesso
as ferramentas a qual você vai receber e compartilhar com outras pessoas. Outra coisa importante, tem um sino lá no canal. Se você clica lá no sino, você recebe todo o vídeo que sobe, você recebe em primeira mão. E isso vai te ajudar a estar atento nas novidades que nós estamos lançando, que eu estou lançando sempre no canal. Nós estamos agora numa série da Escola de Sobrenatural, abordando agora então o tema Escola de Cura, Escola de Milagres. E hoje falando então novamente para você entender os 5 passos de como ministrar aos enfermos. Então vamos lá, vamos entrar propriamente na nossa aula, no nosso estudo. Eu vou iniciar então falando sobre a importância da entrevista pessoal. Por que fazer uma entrevista pessoal? Você precisa entender qual é a importância, o porquê de fazer essa entrevista pessoal. O que queremos alcançar, o que é importante que você venha alcançar através dessa entrevista pessoal. Você precisa aprender a lidar com as causas dos males, das enfermidades, o que está provocando. Eu sempre digo que todo mal tem uma raiz. E às vezes, se você trata o mal e você não vai na raiz do mal, não adianta. Por exemplo, você muitas vezes quer tratar uma folha de uma árvore, e aí você vai lá tratar a folha, mas se o mal está na raiz, não adianta, não é só aquela folha que vai ficar com problema. Ainda que aquela caia e nasça outra folha, essa folha também vai sofrer os males, porque o mal está na raiz. Então o que eu estou te dizendo? Que nós precisamos lidar com as causas. E nem sempre as causas estão aparentes. Nem sempre a causa está ali simples e fácil para você ver. Mas se você aprender a lidar com as causas dos problemas, o que está ocasionando, então você vai no ponto, você vai exatamente no lugar onde está provocando aquele mal, e assim então você vai tratar corretamente. Assim também é no reino de Deus. Então precisamos entender e aprender alguns princípios, e a importância então dessa entrevista é para que você descubra as causas, para que você alcance um diagnóstico. Quando uma pessoa vai no médico, ele procura descobrir com eficácia, ele procura descobrir o que realmente está acontecendo para tratar e combater aquilo na raiz. E quando então é feito um exame e descobre, então o médico tem condição de ir naquele ponto e trabalhar naquele ponto. Assim operava Jesus, e nós podemos ver claramente Jesus dando um comando de ordem, que eu ensinei até nas aulas passadas, e esse comando de ordem que Jesus deu, ele disse: curai os enfermos em meu nome. Ele não disse ore pelos enfermos, mas ele disse cure os enfermos em meu nome. Então há uma grande diferença de você partir para orar para ver o que vai acontecer e você se revestir dessa autoridade e com determinação você partir para resolver, para curar. Mas para isso você precisa saber aonde você vai apontar, aleluia, como por exemplo o alvo. Se você tem uma arma para você tanto se defender ou para você atacar o inimigo, você tem que acertar o alvo. Se você não acerta o alvo, você pode ter a arma boa que for, mas não vai resolver. É a mesma coisa que o meu amigo apóstolo Randy Clark, ele falou em uma das suas ministrações, e isso é chave, eu quero sempre compartilhar com você. Ele diz que
Quantos creem que se eu der uma chave para vocês hoje, vocês vão poder abrir portas e ligar e todos ficarão contentes? Ele diz, não basta ter a chave. Tem que saber utilizar a chave. Não adianta você pegar a chave de um automóvel, abrir o capô do automóvel e pôr a chave lá no motor de arranque. Não vai funcionar, você tem que ir lá na ignição. E ainda que você vire a chave, se o automóvel não tiver com a bateria funcionando perfeitamente para mandar ali a energia, a eletricidade, o carro não vai dar partida e não vai sair do lugar. O que eu estou te dizendo? A chave está em conjunto com o Senhor. Você recebe a chave, mas precisa da eletricidade do Espírito que vem do céu. Você precisa usar a ferramenta de maneira correta. Então, você precisa aprender a lidar com as causas do mal. Então vamos dar aqui um exemplo. No livro de Lucas 4:38, fala que a sogra de Pedro estava enferma, acamada, e não tinha força sequer para executar as tarefas mais simples. Diz a palavra que Jesus repreendeu o mal. Ele repreendeu o mal, ele deu um comando de ordem, repreendendo o mal e tomando-a pelas mãos, imediatamente ela ficou curada. Então nós vemos Jesus, ele quando ministrava, dando comandos de ordem. O que quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Ele disse para a menina que estava morta, menina, levanta-te. Imediatamente a menina levantou. Então Jesus, ele lidava com as causas, dando comandos de ordem. Se você aprender esse princípio, você vai entender a importância desta entrevista pessoal, porque ela tem um objetivo, e se você entender esse objetivo, você vai aprender a lidar com as causas que provocam os males, e vai aprender a dar comandos de ordem, e quando você der os comandos de ordem, em nome do Senhor Jesus, as coisas vão se sujeitar, e o nome de Jesus vai provocar um milagre. Então, era dessa maneira que Jesus ministrava, e nós precisamos entender também que nesta entrevista você pode descobrir detalhes, e esses detalhes vão te ajudar na sua ministração com os comandos de ordem. Por exemplo, nem tudo que nós pensamos que é uma cura, é uma cura. Muitas das coisas que pensamos que uma pessoa foi curada, ela é liberta. Então, não é necessário, necessariamente, ver um demônio se manifestar para saber que ele saiu de uma pessoa. Então, por exemplo, no meu ministério, eu quero que você entenda, isso é forte que eu vou falar no seu coração. Entenda sobre isso. Se no meu ministério, no início, eu trabalhava muito com libertação, tinha que levar sacos plásticos, porque as pessoas caíam endemoniadas e vomitavam em toda a igreja e faziam uma sujeira, e era demônio para lá, demônio para cá, pessoa caída para lá, para cá, nem dava para ministrar cura, porque era tanto demônio que tínhamos que se concentrar em expulsar os demônios. Com o tempo, como eu fui vivendo um ministério de curas e milagres, esses demônios ou esses males começaram a sair sem escândalo, sem trazer alarido, sem trazer, como se diz, manifestações de bagunça. Eles já saem pelo poder de Deus. Então, muitas das coisas que nós consideramos como curas e milagres na vida de outras pessoas são libertações. Eu creio que mais de 80% do que acontece é libertação, e não é necessário que haja uma manifestação visível para que o inimigo saia. É importante que você entenda isso, porque num culto que há muitas manifestações de demônios, você tem que ficar ali expulsando os demônios. É melhor quando o próprio Senhor já expulsa pelo poder dele, e você tem mais tempo para dar atenção, para dar carinho, para ministrar a cura e ver as pessoas serem transformadas. Então vamos ver aqui rapidamente
algumas causas de pessoas que foram curadas, que nós consideramos e chamamos de cura, mas na verdade elas foram libertas. Então você precisa entender que na entrevista pode se tratar de uma enfermidade de causa natural, pode se tratar de uma enfermidade provocada por alguma coisa, um acidente, pode existir a manifestação de maldições. Uma pessoa, ela pode estar sofrendo, por exemplo, com um câncer, porque ela provocou com sentimentos desagradáveis, com coisas que vieram sobre a vida dela, e aquilo foi uma seta, uma brecha que permitiu ser gerado aquele câncer. Então, há causas naturais, há causas provocadas por espíritos de enfermidades, há causas provocadas por ressentimento, mágoa, dor, e há causas que são provocadas por acidentes, tanto que outras pessoas possam provocar, como a própria pessoa pode, num momento de violência, de discórdia, dar um soco, por exemplo, num vidro, cortar um tendão, e tudo isso depois pode ser obstáculos para a cura. E na entrevista, quando você descobre a raiz, o problema do mal, isso vai te ajudar na sua ministração. Há pessoas que sofrem porque a família sempre levou no ocultismo, levou em lugares de magia negra, obras de feitiçaria, de macumbaria, e a pessoa tem uma carga negativa sobre ela, uma influência do mal. Essas maldições têm que ser quebradas muitas vezes antes da ministração de cura em si, porque são obstáculos e problemas. Então eu estou tentando te mostrar que a entrevista não é uma coisa comum, a entrevista é de suma importância para você chegar à causa, aquilo que está provocando o mal. E quando te é revelado pelo Espírito Santo através de um dom, é maravilhoso. Mas quando você não tem a revelação do dom, você precisa, na entrevista, colher dados que vão te ajudar na ministração, e eu tenho certeza que isso você vai combater a raiz do problema no nome de Jesus e terá sucesso com eficácia e mais depressa. Então nem tudo se trata de cura. Às vezes nós chamamos de cura, mas não se trata de cura. Por exemplo, no livro de Lucas 13, do 10 ao 17, a palavra de Deus nos revela que uma mulher que estava enferma há 18 anos e que ela estava na sinagoga, que hoje é a igreja. Então ela estava numa igreja, numa sinagoga da época, aonde também estava Jesus. E você veja então que ela era uma mulher que ela estava ali buscando a presença de Deus, ela estava congregando e já estava há 18 anos sofrendo com uma enfermidade, diz a Bíblia. E essa enfermidade fazia com que ela vivesse curvada, eu creio que com dores horríveis, sofrendo por 18 anos. Diz a palavra que Jesus repreendeu o espírito de enfermidade, tocando nela, o espírito saiu e imediatamente ela se pôs, endireitou-se, se colocou completamente com a coluna em pé e ficou livre daquele mal. Então foi uma cura, nós chamamos de cura, mas na verdade foi uma libertação. Então você precisa, na entrevista, entender para lidar com as causas e ter uma ministração eficaz. Nós também podemos ver na Escritura, no livro de Mateus 17, a partir do 14, sobre um menino que tinha convulsões. Ele convulsionava, ele sofria, ele tinha comportamentos horríveis, porque ele era atormentado por demônios. E a palavra de Deus diz que Jesus então, expulsando aquele mal, expulsando aquele demônio, repreendendo aquele demônio, o menino ficou completamente são. Nós chamamos de cura, porém ele foi liberto. Nós também sabemos de um outro endemoniado que era mudo
e eu creio também que era surdo, mas a palavra diz que ele era mudo, ele não podia falar. Está no livro de Mateus 12, 22. E também depois tem um outro mudo em Mateus 9, 32, e diz a palavra que Jesus ministrou, eles foram libertos, e nós chamamos isso muitas vezes de cura. Uma pessoa que não falava e ela passa a falar, nós falamos, ele foi curado por Jesus, mas na verdade ele foi liberto. Então a entrevista, ela vai nos ajudar a chegar na raiz do problema, se é de caráter espiritual, se é de ressentimento, se é de falta de perdão, se é de uma enfermidade que tem um nome. Por exemplo, a pessoa vai no médico e tem o diagnóstico de que é uma bursite. Então você vai aprender a lidar com as causas das doenças. E será que isso é bíblico? Será que isso está na Escritura Sagrada? Então nós podemos ter o princípio de que Jesus, ele lidava com as causas e Jesus dava comandos de ordem, e não somente para a cura ou para a libertação, mas também para operar milagres, para influenciar a natureza. Na aula passada eu ensinei um pouquinho, falei que quando Jesus estava no barco dormindo e a tempestade se levanta e combate aquela embarcação, aquele barco, os apóstolos e discípulos, eles tentam tudo no natural, mas eles não conseguem um resultado positivo. Talvez eles mexeram na vela, mexeram ali no leme, eles jogaram a carga fora, mas não adiantou porque estavam no natural. Então, chamando Jesus, eles vão e chamam Jesus. Jesus vem desapontado e Jesus diz para eles assim, homens de pouca fé. Eu creio que Jesus desapontado, ele esperava uma atitude, ele esperava que alguém ali se levantasse e dissesse assim, em nome de Jesus, vento, aquieta-te. Em nome de Jesus, águas, acalmam-se. E Jesus ensinou executando isso, falando com a água, falando com o vento. Então Jesus lidava com as causas, com a febre, falava com a febre. Jesus falava com a morte. Jesus falava com as vistas. Ele falava muitas vezes até mesmo com a fé das pessoas. E ele demonstrava que a fé da pessoa, quando a pessoa confessava, ele disse assim, porque você creu e confessou, você recebeu, sem ministrar uma oração larga, uma oração longa, comprida. Não, Jesus, ele executava a cura, ele disse, curai os enfermos em meu nome. Então, eu quero te ensinar agora como você fazer essa entrevista, um pouco dessa entrevista, te ensinar, para que você possa romper e aprender então a lidar com as causas das enfermidades, das doenças, para ter uma ministração igual, semelhante a como Jesus ministrava e como muitos dos discípulos e apóstolos ministravam, que você pode ver Pedro e João na Porta Formosa. Pedro diz, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E seguindo o exemplo de Jesus, como Jesus pegou na mão, tocando a sogra de Pedro, eles também tocam aquele homem coxo, imediatamente ele se levanta. E quando ele se levanta, um milagre acontece, a perna dele que era coxa desde o nascimento se endireita e eles ganham muitas almas para Jesus. Então agora eu vou ensinar você como fazer essa entrevista, porque você entendeu agora a importância de lidar com as causas que provocam os males sobre a vida das pessoas. Então vamos lá. Para você entender como realizar essa entrevista, você vai fazer algumas perguntas, não muitas perguntas, e também não deixar com que a pessoa se estenda
estenda demais. Tente conseguir ser objetivo, porque você tem uma intenção. Chegar a um diagnóstico e então você vai ministrar sobre as causas dos males que estão afligindo essas pessoas. Então o conselho que eu te dou dessa entrevista é de você fazer algumas perguntas simples, mas agora como você entende o objetivo, essas perguntas vão significar mais para você. Eu considero como de suma importância perguntar o nome da pessoa. Quando você pergunta o nome dessa pessoa, você desarma ela. Quando ela fala, quando ela tem um relacionamento com você, ela se desarma. E desarmar uma pessoa é importante para que o Espírito de Deus possa penetrar dentro do coração dela. O medo, a insegurança, isso pode provocar um bloqueio. Então, não só isso, mas vai além disso que eu estou te dizendo. Eu penso assim, é importante você pergunta o nome da pessoa, você permite que ela interaja com você ali já no início, mas a coisa mais importante que eu considero é você atrair o reino de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, sempre nas escolas eu ensino que você pergunta, então a primeira pergunta é perguntar o nome da pessoa. Você pergunta o nome da pessoa e na hora da sua ministração, você vai apresentar essa pessoa para o Senhor. Então você vai pedir que o Espírito Santo venha sobre aquela pessoa. E algumas pessoas que dizem assim, mas quando uma pessoa ela recebe a Jesus, ela já não tem o Espírito dentro dela? Ela já não tem o Espírito Santo? Sim, mas a palavra diz assim, há um Pai que é sobre todos, né? Um Pai que é sobre todos. Ele é por todos, sobre todos e em todos. Então nós temos aqui três classificações que são distintas e diferentes. Deus sobre todos, a unção sobre a pessoa, é uma coisa. Vem uma unção sobre a pessoa como veio sobre Jesus para operar milagres sobre os discípulos e apóstolos que Jesus soprou sobre eles. Deus sobre todos é uma coisa. Deus por todos é uma outra coisa. Deus por todos quer dizer Deus contribuindo, colaborando pelas pessoas. Isso acontecia muito no tempo dos profetas. Você vê Deus pelos profetas, Deus executando, aleluia, a direção que Ele dava para os profetas. Então Deus pela pessoa, Deus pelas pessoas, por todos. Deus sobre todos entendemos. Agora, Deus em todos é dentro de nós. Então, se existe essas três formas do Espírito Santo operar, quando nós pedimos, uma das formas Deus em todos é dentro de nós, é para transformar o nosso caráter no caráter de Cristo, é para nos levar a vencer o pecado, é para nos direcionar, nos guiar, nos dirigir. Tem muito a ver com vida no Espírito e uma transformação interior de caráter, de pensamento, de direção. Deus sobre todos está falando de uma unção para operar milagres. E Deus por todos, Deus honrando a sua ministração, aquilo que você está fazendo. Então eu considero como de suma importância invocar o Espírito para vir sobre a pessoa, para que ele repouse com o poder de cura e de milagre, como uma unção que vem sobre a pessoa para então operar esses milagres, esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. Então, eu considero como concentrar o reino de Deus sobre uma pessoa. Por exemplo, eu sempre ensino que quando eu estou olhando, eu tenho um olhar panorâmico. Eu consigo olhar para frente, mas enxergo um pouco das laterais também. Eu
posso ver nas laterais. Mas quando uma pessoa chama a minha atenção e ele me chama pelo nome, a minha atenção vai direto para essa pessoa e eu passo a dar toda a atenção para ela. Quando você apresenta alguém para o Senhor, o reino de Deus vem e se concentra sobre essa pessoa. Então a primeira pergunta que eu te aconselho que você faz, qual é o nome dessa pessoa? Grave esse nome para na hora da ministração, então você você lançar o Espírito do Senhor sobre essa pessoa para provocar milagres. É algo fantástico, eu tenho experimentado isso e na minha vida, no meu ministério, isso tem funcionado de uma maneira muito poderosa. A segunda pergunta que eu aconselho você a fazer é uma pergunta que todos já fazem mesmo. O que está acontecendo com você? E é nessa hora que é importante que você leve a pessoa a ser objetiva, para que você tenha os detalhes, mas para que ela não entre em detalhes que não vão te levar a um diagnóstico. Por exemplo, a pessoa fala, eu acordei 7 horas da manhã, peguei um ônibus. Tudo isso não vai ter a ver. Diga assim, seja objetivo. O que está acontecendo? O que você está sentindo? Educadamente, de uma maneira amorosa. Tente com que a pessoa seja objetiva, porque se você tiver 20 pessoas para ministrar, tem 30 pessoas para ministrar, como que você vai fazer? Você precisa de ser mais rápido, mais eficaz, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. É claro que nós sabemos que há muitas maneiras de ministrar, e eu mesmo utilizo vários métodos, ministração à distância. Você vai aprender aqui também na Escola do Sobrenatural sobre isso, você vai aprender a ministrar coletivamente, mas muitas vezes, e os maiores milagres que os meus olhos têm visto, olha que se você buscar nas páginas aí do YouTube, tem mais de 260 e pouco, 270 vídeos de milagres impressionantes, de cegos, de surdos, de paralíticos, desde do nascimento, coisas espetaculares. Praticamente 95% desses milagres impressionantes foram pessoais e com imposição de mãos. Então eu vejo muita cura acontecer à distância, mas os maiores milagres no meu ministério e na minha vida têm sido com imposição de mãos e ministrando mais de perto. Isso não é por causa de Deus, isso não é porque há uma diferença no Senhor e nem uma diferença na minha fé. Essa diferença está na pessoa. Uma pessoa sozinha, é difícil ela alcançar fé. O cego está lá sozinho, aí você lança um comando de ordem. É claro que pode, acontece e deve acontecer, mas não em grande escala. Agora, se eu tenho muito mais de 700 cegos que enxergaram no meu ministério, a maior parte, vamos dizer, 95% foram provocados por imposição de mãos e com comandos de ordem pessoal. Foi uma ministração pessoal. Não estou te desencorajando. Se você é uma pessoa que ministra à distância e você tem alcançado um ministério explosivo, glória a Deus, siga o seu ministério. Não estou aqui dizendo, mas se você está iniciando, você vai iniciar orar por cegos, mudos, surdos e paralíticos, estou dizendo que na minha experiência eu tenho visto acontecer mais milagres de um caráter, como que eu vou dizer, algo impressionante, ministrando de perto e pessoalmente, impondo as mãos sobre as pessoas, como é uma ordem bíblica também. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então, a segunda pergunta, continuando aqui, você perguntar o que está acontecendo e levar essa pessoa então a ser um pouco objetiva. Aí ela vai falar, por exemplo, pastor, meu amigo, eu sinto uma dor aqui no meu ombro.
Muito bem, então se você já sabe, às vezes a pessoa pode dizer, eu sinto uma dor no ombro, sinto também uma dor na coluna, nas minhas costas, sinto um problema na minha vista. Tem pessoas que vêm com uma lista grande, com mais de 20 enfermidades, não tem problema. Glória a Deus que você está sendo treinado para que essas pessoas sejam livres desses problemas, que Deus está levantando você para ser mais um instrumento para o reino de Deus. Mas a terceira pergunta que eu aconselho você fazer é se a pessoa já foi ao médico. Se ela disser assim, eu já fui ao médico, provavelmente ela tem um diagnóstico, porque foi feito exames, foi ali tomado as precauções para chegar a um diagnóstico. Nem sempre se chega a um diagnóstico. Às vezes o médico diz, nós não descobrimos o que está provocando isso. Então você já tem um pouco de discernimento de que isso é de caráter espiritual. E talvez você vai precisar de perguntas específicas para chegar na causa e lidar com as causas. Mas voltando aqui, vamos supor que o médico diz, olha, você tem no seu ombro um rompimento de ligamentos e os nervos inflamados. Por isso a dor, o nervo inflamado, quando vai mover, é uma dor horrível. E a pessoa não consegue levantar todo o braço para cima porque tem um rompimento no ligamento. Só uma cirurgia para que o ligamento seja novamente atado, ou um milagre. Agora, as dores podem diminuir com os analgésicos, com as coisas. Mas então, você tendo um diagnóstico, você agora vai poder lidar com a causa da doença, como Jesus fazia, como os discípulos faziam, e você também vai fazer. Você vai ver que você lidando com as causas da doença, vai revolucionar a sua ministração. Então, terceira pergunta, vamos lá. Primeira pergunta, como é o seu nome, com os objetivos e com o resultado, a intenção do que eu já te ensinei. Segunda pergunta, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Aí a pessoa vai falar. Terceira pergunta, você já foi ao médico? Talvez com essas 3 perguntas você já pode chegar a um diagnóstico. Mas talvez, mesmo com essas 3 perguntas, você não consiga chegar a um diagnóstico. Então talvez você precise fazer algumas perguntas auxiliares que vão te ajudar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pergunta para a pessoa, há quanto tempo está acontecendo isso? Aí a pessoa diz, olha pastor, olha irmão, já fazem 6 meses que isso está acontecendo, eu já fui no médico, o médico já me deu remédio, eu venho tomando remédio, mas só piora, não melhora, eu sinto agora uma dor na coluna, vamos dizer assim, eu sinto uma dor na coluna horrível e isso não passa. Então foi perguntado, o que aconteceu, para você aprender a pergunta, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa relevante na época que iniciou essas dores? Ah, sim, pastor, aconteceu. Olha, eu vou dizer para o senhor que eu gosto de mudar a mobília da minha casa. Eu gosto, e as mulheres sempre gostam realmente de mudar a mobília da casa. E aí essa irmã, ela disse assim, olha, eu queria mudar a mobília, eu mudei aquilo que era mais leve, mas quando chegou no guarda-roupa que era pesado, eu fui pedir ajuda do meu esposo. E ele estava assistindo uma partida de futebol. E ali o time estava ali num momento fervoroso, e eu falei, amor, me ajude aqui para que eu possa empurrar o guarda-roupa, está pesado. Ele disse, não, eu já vou, mas ele demorou um pouco devido à intensidade dos acontecimentos no jogo. Ela não teve paciência de esperar, que muitas vezes é assim que acontece, foi lá, empurrou sozinha o guarda-roupa e deu um problema grave na sua coluna, e 6 meses que estava sofrendo, nem fisioterapias, nem mesmo remédios, nada estava resolvendo o problema. E mesmo quando foi ministrado a primeira vez, porque isso é um caso verídico, também não passou a dor. Então quando foi feita essa pergunta, logo a pessoa entendeu que havia ali uma brecha
que houve sim uma fratura, mas que havia uma brecha e um impedimento para a cura. Direcionada pelo Espírito Santo, ela fez essa pergunta e aí então ela perguntou: você já perdoou o seu esposo, o seu marido? E aí a pessoa disse: olha, pastor, não adianta. Isso se repete. Toda vez que eu preciso de algo, ele não está disposto a me ajudar e por isso eu empurrei sozinha. E foi então visto que havia ali uma mágoa, um ressentimento, a falta de perdão. Então a pessoa dirigida por Deus levou aquela irmã a uma oração de perdão. A presença de Deus se manifestou de uma maneira tão maravilhosa que a pessoa que ministrava viu as lágrimas descer. A pessoa se quebrantou ali naquele momento e, usando as palavras que a pessoa que ministrava lançava na vida dela, ela repetia. Mesmo ela repetia, atingiu o coração e ela perdoou o esposo. Quando ela perdoou o esposo, imediatamente o milagre aconteceu, antes de orar mais uma vez. Aí quando ela estava chorando, cheia da presença, a pessoa perguntou: procure a dor que você estava sentindo. Irmãos, você não tem ideia do que aconteceu. Essa mulher, ela abaixou, ela levantou, ela começou a saltar, ela começou a gritar: um milagre, e ela não parava de levantar e abaixar a coluna, assim dizendo: meu Deus, agora eu posso fazer o que eu não podia fazer. A cura e o milagre, aconteceu, a libertação, a partir do momento em que ela liberou o perdão. Então há casos que não vai adiantar você ficar ministrando, porque são obstáculos para a cura, e eu aconselho você a seguir essa escola de sobrenatural, porque mais lá na frente, em algumas das aulas, você vai aprender obstáculos para a cura, e vai isso ajudar tanto você que precisa de cura, para você achar o caminho, como você vai ajudar pessoas que não são curadas, até mesmo nas suas ministrações, a alcançar o milagre. Então, com essa quarta pergunta, aconteceu alguma coisa na época? Você pode descobrir que a pessoa se submeteu a magia negras, que ela fez pacto com o inimigo, que houve um ressentimento, de uma discórdia, e uma palavra maldita pode ser lançada. Você pode descobrir que uma pessoa provocou um mal para ela, por exemplo, por causa do cigarro, ela contraiu um câncer. Agora, ela precisa de perdão e também de se arrepender desse mal que ela causou para o próprio templo do Espírito Santo. E quando você descobre essas coisas, você vai na raiz do problema e no nome de Jesus leva essa pessoa a perdoar, a ser perdoada, verdadeiramente se abre uma porta. Então existem causas que impedem as doenças e a entrevista vai te ajudar uma ministração eficaz. Eu vou contar de um caso que eu não obtia, dois casos que eu não obtia sucesso, e eu alcancei sucesso através das atitudes que eu tive por causa das entrevistas. Um desses casos aconteceu com uma moça que ela tinha um câncer no seio, e ela vinha em todas as conferências. Todas as vezes que eu ia nas cidades próximas aonde ela morava, ela acompanhava, e ela ia, ela cria, e ela ia, você vê que ela tinha fé, ela tinha determinação, e ela ia nas conferências. Eu havia ministrado sobre muitas pessoas, e ela tinha um desapontamento, porque ela via o câncer sendo curado de uma pessoa, de outra pessoa. Às vezes o câncer explodia no corpo da pessoa, sujando toda a roupa, se saía todo aquele mal para fora. Ela ficava impactada e dizia: hoje é a minha noite, hoje é o meu dia, vai acontecer. E eu ministrava sobre ela e ela não alcançava o milagre. Então eu já tinha escrito o artigo sobre impedimentos para cura. Aí eu falei: irmã, eu preciso te mandar um artigo que eu estou escrevendo, um livro de impedimentos para cura, e você vai se identificar nas coisas que você possa acreditar que seja um empecilho para o teu milagre.
Então eu enviei aquilo por e-mail. E ela abriu e começou a se identificar nas causas que ela acreditava que eram os impedimentos. Então ali ela começou a confessar depois para mim por telefone que o pai dela levava ela em centros de macumbaria, de umbanda, que havia apresentado ela, que havia feito coisas e coisas horríveis. Ela foi me contando ali de que ela cria que aquelas coisas e muitas outras coisas seriam impedimentos. Então ela listou aquelas coisas. Em uma oração nós fomos quebrando as maldições, repreendendo os males, quebrando a legalidade de Satanás que havia sobre a vida dela, ainda ela sendo cristã, mesmo ela amando Jesus, mesmo ela indo nas conferências, havia legalidades. E quando nós então fomos quebrando, eu fui junto com ela quebrando cada maldição, destruindo cada legalidade do inimigo, e foi sendo feito isso. E aí ela veio em uma outra conferência e eu ministrei novamente sobre ela e o câncer desapareceu, ela ficou completamente curada porque ela descobriu o caminho, e isso só foi possível através dessa entrevista que eu fiz com ela para descobrir a causa. Então eu fui na raiz do problema, descobrindo a raiz do problema, o mal teve que sair, ela foi liberta e ela foi curada, né? Isso é uma cura, um milagre, mas foi através da libertação. E quero te contar um outro caso. Eu estava, creio que, Paraíba. Eu estava ministrando no sertão da Paraíba. E houve uma noite em que cegos estavam vendo, surdos ouvindo, paralíticos andando, dores de coluna, hérnias de disco, tumores desaparecendo instantaneamente. E eu ministrava sobre a vida de um moço que tinha dores nas costas. E as dores não saíam, não desapareciam aquelas dores. E eu fiquei intrigado, falei, meu Deus do céu, como está acontecendo isso? O câncer desaparece, o surdo ouve, o cego enxerga, e por que a dor na coluna desse homem não desaparece? Eu já havia orado 2 vezes e ele dizia, a dor continua aqui. Então o Espírito Santo me deu uma direção e eu fiz uma nova entrevista. Só que olha só o que o Espírito Santo me levou a perguntar para ele. Através do Espírito Santo eu perguntei, você já aceitou a Jesus como Salvador da sua vida? E ele disse, não. Eu disse, você quer aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Ele olhou para a esposa e perguntou para ela, eu posso? E ela disse, não, você não pode. Então ele disse, não, eu não quero aceitar Jesus, eu não posso. E eu entendi que eles não queriam aceitar Jesus porque eles estavam em práticas de pecados, em uma vida errante. Eles não queriam, eles queriam a bênção, mas eles não queriam se converter, eles não queriam mudar. E eu comecei a conversar com eles, mesmo ali na ministração, mostrando a importância. Você quer o Senhor da cura? Você quer a cura, mas não quer o Senhor da cura. E comecei a mostrar que eles não teriam condição de mudar sozinhos, que eles precisavam aceitar ao Senhor para que o Espírito Santo desse força e condição deles mudarem. Ele disse, eu não preciso me consertar primeiro para aceitar Jesus. Eu disse, não, você pode aceitar a Jesus para Ele consertar a sua vida. Se houver desejo e sinceridade, hoje mesmo o Espírito Santo vai curar você e vai começar a te dar forças para você vencer os obstáculos de você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eles disseram, se é assim, então eu quero aceitar Jesus. Ela disse, eu também quero. Os dois aceitaram a Jesus. Eu orei com eles e quando terminou a oração, eu perguntei, cadê a sua dor? O homem ficou maravilhado, porque a dor dele desapareceu instantaneamente antes de ministrar. Somente não, né? Porque ele verdadeiramente entregou a vida, aceitou a Jesus, ele abriu uma porta para o milagre. Então,
temos que entender que existem causas, e essas entrevistas elas vão te ajudar a trabalhar com a causa, ir direto ao ponto e ministrar sobre o ponto. Na ministração você vai entender o porquê você ministrar sobre as causas da doença. Você vai ver como o milagre vai acontecer mais depressa. Então vamos recapitular aqui rapidamente. A primeira pergunta: como é o seu nome? Para ministrar o reino de Deus sobre essa pessoa. Segunda pergunta: o que está acontecendo? Terceira pergunta: já foi ao médico? A quarta pergunta: se na época em que as dores ou o mal aconteceu alguma coisa relevante, e talvez você descubra que em vez de você orar por cura, você precisa levar a pessoa a orar por perdão, por quebra de maldição, por ressentimento, por mágoa. E eu creio que essa aula ela vai começar a mudar a sua maneira de pensar, de entender a importância de uma entrevista. Então, o primeiro passo aqui que nós estamos aprendendo, a entrevista pessoal, a importância da entrevista para chegar a um diagnóstico. Eu convido vocês então para irmos para o próximo vídeo, aula 2, parte 2. Seguindo a escola de sobrenatural com o tema curar os enfermos. 5 passos de como curar os enfermos. Vamos dar seguimento agora ao segundo passo e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Vamos lá.